Presidente Jair Bolsonaro tem piora no seu quadro clínico e tem boletim médico atualizado nessa quinta-feira e você vai ver também. Mercado tenta voltar a atrair idosos para suprir demanda. Governador Jorginho Melo conversa com o ministro dos Transportes sobre Morro dos Cavalos. E o céu da região sul do país ficou mais iluminado com a passagem de um meteoro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Uma da tarde, 16 minutos, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje quinta-feira, dia 24 de abril de 2025, já se encaminhando para o finalzinho do mês, que semana que vem já tem mais um feriado, abrindo maio tem o dia 1º, lá na próxima quinta-feira. Muita gente já fazendo planos para aproveitar esse feriado do Dia do Trabalhador que acontece na próxima semana. E quem vai se organizando também é o comércio, que está vivendo a expectativa já do Dia das Mães, isso mesmo. O comércio vai colocando seus estoques aí nas vitrines para poder garfar os filhos e, é claro, né, aquele presente especial. A expectativa da FCDL esse ano é de um aumento mesmo com toda a recessão, a inflação, enfim, mas de um aumento de pelo menos 5% nas vendas desse ano de 2025, no Dia das Mães, que é considerado a segunda melhor data de vendas para o comércio. E olha só, em reunião em Brasília, vamos já falar do nosso estado, com lideranças estaduais e com o ministro do Transportes, o governador Jorginho Melo saiu otimista com o projeto do contorno viário na região do Morro dos Cavalos. A proposta do estado foi bem aceita pelo governo federal. O governador Jorginho Melo apresentou em Brasília nesta quarta-feira ao ministro dos Transportes, Renan Filho, o projeto de contorno rodoviário do trecho da BR-101 na região do Morro dos Cavalos. A proposta, elaborada pelo governo do estado em parceria com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, foi recebida pelo ministro e será estudada tecnicamente. Caso seja confirmada como a melhor solução para a região, a obra do contorno poderá finalmente sair do papel, resolvendo um dos principais gargalos logísticos de Santa Catarina. A proposta que a gente ofereceu de Santa Catarina, junto com a bancada federal, junto com a Assembleia, é encontrar um outro caminho, que é o contorno. A engenharia vai atrás disso. Fiquei responsável de o mais rápido possível trazer o projeto ao Ministério do Transporte para ser colocado para a NTT, para o próprio Ministério, fazer a avaliação de engenharia. Nós, lá de forma mais competente possível, vamos fazer esse projeto executivo, e trazer para cá para ver da possibilidade. O próprio ministro nos informou que é possível que o próprio governo federal possa fazer. É 300 milhões, 291 milhões, infinitamente mais barato do que os túneis. Enfim, então, o governo do estado fez a sua parte para contribuir, para vir ao encontro do movimento político que a bancada federal, que a bancada de Santa Catarina estão fazendo para resolver esse gargalo, que é muito sério, entre outros. Então, eu saio daqui animado, já combinei com o próprio secretário adjunto, Ricardo Grando, para que a gente apure, a gente apresse o projeto para trazer aqui, junto com a bancada federal, para oferecer às autoridades de transporte aqui de Brasília para ter a sua aprovação. Ninguém vai fazer túnel, ninguém vai fazer contorno sem aprovação do Ministério dos Transportes. O projeto prevê a implantação de um binário de 5,2 quilômetros com obras que incluem pontes sobre o rio Macambu, viadutos sobre a BR-101 e reformulação da pista existente. O novo trecho está sendo planejado para suportar a velocidade de até 80 km por hora, com foco na segurança e na fluidez do trânsito. O investimento estimado é de 291,3 milhões de reais atualmente. O projeto está em fase de elaboração
elaboração do anteprojeto e encaminhamentos para o licenciamento ambiental com atenção especial à travessia de áreas indígenas e do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. A proposta será analisada pelo Ministério dos Transportes, pelo Tribunal de Contas da União. Com o projeto de engenharia finalizado, a obra poderá ser incluída no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, ou viabilizada dentro de futuras concessões da BR-101. A inclusão da obra na concessão é considerada uma alternativa eficaz para garantir recursos e viabilizar a execução o quanto antes. Então, né, o governador está lutando para sair aí de vez do papel esse contorno. Agora não vai mais falar em túnel. Chega do túnel do Morro dos Cavalos. Agora é contorno no Morro dos Cavalos. E olha só, o presidente Lula estava com viagem marcada aqui para Santa Catarina. Ele ia visitar o estado e a cidade de Itajaí na reabertura do porto local, mas com a ida da comitiva presidencial para Roma, o deputado estadual Padre Pedro Baldissera informou que uma nova data deve ser divulgada em breve. A visita ao estado seria para tratar sobre questões portuárias, já que em dezembro de 2024, o ministro de Portos e Aeroportos anunciou a retomada da gestão do Porto de Itajaí. O presidente da República esteve apenas uma vez em Santa Catarina durante seu terceiro mandato. A primeira visita e única ao estado ocorreu no dia 9 de agosto de 2024. E olha só, a Receita Federal emitiu um comunicado sobre um novo golpe, isso mesmo, de todo dia é golpe, né? Do imposto de renda agora, além de causar apreensão por lembrar que o leão, né, da Receita abusa ao utilizar o selo do órgão. Os criminosos mandam e-mails e cartas pelos correios, simulando notificações oficiais da Receita Federal. Intituladas como Intimação para a Regularização de Dados Cadastrais, as correspondências também trazem o selo da instituição e instruções para que o destinatário acesse um site falso. As correspondências também trazem o selo da instituição e instruções para que o destinatário acesse um site falso. O objetivo dos golpistas é obter indevidamente os dados fiscais e bancários dos cidadãos. No comunicado, os técnicos da Receita reforçam que nenhum tipo de solicitação é feito por correspondência, menos ainda os direcionados para sites que não são os canais oficiais do governo federal. O órgão alertou para as pessoas jamais informarem dados pessoais ou bancários fora do site oficial da Receita, e quem receber essa carta falsificada deve descartar imediatamente o material. É, gente, ficar de olho aí, né? A seguir, o mercado de olho na economia prateada. Uma da tarde, 27 minutos. Olha só, o secretário de Saúde dos Estados Unidos acabou anunciando que 2 tipos de corantes artificiais serão eliminados dos alimentos vendidos no país. A intenção é proibir o uso de mais 8 tipos dessas substâncias. E olha o alerta, gente. Elas têm petróleo em sua composição e eles querem suspender tudo até o final do ano. A medida, liderada pela Administração de Alimentos e Medicamentos, órgão dos Estados Unidos, equivalente à Anvisa no Brasil, busca eliminar corantes sintéticos derivados do petróleo, que são suspeitos de causar problemas de saúde, incluindo hiperatividade, diabetes e até câncer, segundo especialistas. A proibição será implementada progressivamente, com 2 corantes, vermelho número 2 e laranja B, sendo eliminados nas próximas semanas, e os 6 restantes até o fim de 2026, segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Os demais corantes afetados são o vermelho número 40, amarelo número 5, amarelo número 6, azul número 1, azul número 2 e verde número 3, amplamente utilizados em doces, cereais, salgadinhos, molhos e bebidas. O secretário de Saúde do país, Robert F. Kennedy Jr., defendeu a medida como uma forma de ajudar os americanos
a saber o que há em seus alimentos. Kennedy, que na campanha eleitoral prometeu combater aditivos artificiais, anunciou que a Administração de Alimentos e Medicamentos autorizará 4 novos corantes naturais nas próximas semanas para facilitar a transição da indústria alimentícia. Ele também prometeu abordar outros aditivos em alimentos escolares. Segundo a emissora norte-americana CNBC, a pressão contra corantes artificiais cresce nos Estados Unidos há mais de uma década, mas a indústria alimentícia argumenta que não há evidências suficientes para justificar a proibição. E olha só, gente, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma piora clínica com elevação da sua pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos, segundo o boletim médico divulgado agora pela manhã. Bolsonaro está na unidade de tratamento intensivo, UTI, do Hospital Star em Brasília, e desde que passou por uma nova cirurgia no dia 13 de abril para corrigir complicações no intestino. O ex-presidente segue com orientação de não receber visitas, além de familiares, e ainda não tem previsão de alta. Então, portanto, a informação de momento, agora pela manhã, confirmado pelos médicos, o ex-presidente Jair Bolsonaro continua internado, agora com uma piora no seu quadro de saúde, vai continuar sendo acompanhado pelos médicos. E olha só, gente, economia prateada é o título do segmento que aumenta sem parar no Brasil. Isso mesmo, enquanto a população está envelhecendo, aumenta a procura por setores como planos de saúde, cuidadores, casas de idosos e também os gastos com beleza. E, pelo andar da carruagem, os gastos só tendem a aumentar. O perfil etário da população brasileira está em plena transformação. Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que, até 2070, o número de pessoas com 60 anos ou mais vai ultrapassar o de jovens no país. Estima-se que cerca de 37% da população será composta por idosos, o equivalente a aproximadamente 75 milhões de brasileiros. Esse cenário, antes visto como um desafio demográfico, abre hoje espaço para novas oportunidades econômicas e sociais. Com o envelhecimento da população, cresce também o interesse de empresas por um público com demandas específicas. A chamada economia prateada, termo usado para definir o conjunto de produtos e serviços voltados para a terceira idade, ganha força e movimenta diversos setores. Negócios ligados à saúde, bem-estar, mobilidade e lazer têm se adaptado para atender melhor a esse perfil de consumidor, que é cada vez mais ativo e exigente. Segundo dados da Associação Brasileira de Franquias, o setor de saúde, beleza e bem-estar registrou um crescimento acima de 16% no último ano. A alta está diretamente relacionada ao avanço da idade média da população. Um dos destaques do setor é o aumento da procura por cuidadores especializados, serviços de acompanhamento domiciliar e moradias adaptadas, como casas de repouso com estrutura profissional. Empresas na área de saúde, por exemplo, tem se consolidado ao oferecer cuidadores qualificados para famílias que precisam de suporte no cuidado diário com idosos. Esse tipo de serviço se torna essencial em um contexto onde muitas famílias não possuem tempo ou formação técnica para cuidar sozinhas dos seus entes queridos. Além disso, academias e centros de saúde começam a criar ambientes exclusivos para o público acima dos 60, com turmas adaptadas e atendimento personalizado. Essa mudança no perfil da população exige um olhar mais atento e estratégico por parte do mercado. A economia prateada vai além dos nichos comerciais. Ela representa uma mudança cultural na forma de enxergar e valorizar o envelhecimento. Segundo especialistas, com foco em respeito, inclusão e soluções práticas, o Brasil começa a se preparar para viver e lucrar com uma população que envelhece, mas não para. Falar em envelhecimento e idosos, aí a gente chega na aposentadoria, no escândalo que está aí assolando o país. Inclusive, ontem o presidente do INSS, o Alessandro Stefanulo, acabou pedindo demissão do cargo e a saída dele já tinha sido, inclusive, pedida também pelo presidente Lula. E o motivo, claro, foram as denúncias dos descontos indevidos no INSS, o alvo da operação da Polícia Federal que está movimentando o país.
A Polícia Federal mapeou empresas de fachada que receberam milhões de reais em desvios feitos por cobranças indevidas descontados mensalmente para beneficiários do INSS. De acordo com a operação chamada Sem Desconto, entidades conveniadas com o INSS realizavam cobranças direto na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas e depois repassavam os valores para empresas de fachada. As entidades envolvidas no esquema supostamente prestavam serviços como assistência jurídica para aposentados e ofereciam descontos em mensalidades de academias e planos de saúde, mas, segundo a investigação, elas não tinham estrutura para prestar esses serviços. 11 entidades foram alvos de medidas judiciais. Os contratos de aposentados e pensionistas com essas entidades foram suspensos. Segundo a Controladoria Geral da União, a maioria dessas pessoas não tinham autorizado esses descontos e que, em sua maioria, eram decorrentes de falsificação de assinatura e de outros tipos de artifícios. Até o momento, as entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de 6 bilhões de reais, no período entre 2019 e 2024. A apuração revela que um dos grupos investigados recebeu mais de 300 milhões de reais em desvios. A operação autorizada pela Justiça Federal atingiu 13 estados e o Distrito Federal, com 211 buscas e apreensões em 34 municípios. De acordo com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foram apreendidos pela Polícia Federal carros de luxo, joias, obras de arte e dinheiro vivo. Gente. Olha só, tá acontecendo hoje e amanhã aqui em Criciúma, no M Master Hall, um novo empreendimento, é o Empreende SC. Está na 3ª edição e tem discussões sobre inovação, tecnologia, transformação digital em vários setores e também aí a indústria, como a estreia também do palco da SATIC que vai acontecer, todo esse movimento do Empreende SC, que é o maior evento de empreendedorismo e inovação do sul de Santa Catarina, então está acontecendo hoje e amanhã. O Empreende SC é reconhecido já por reunir grandes nomes do mercado para debater tendências, compartilhar conhecimento e fomentar conexões e estratégias. O evento visa impulsionar o ecossistema de negócios e preparar empresas e profissionais para o futuro. Além das palestras, o Empreende SC também conta com uma feira de negócios com mais de 120 expositores, incluindo 40 startups apoiadas pelo Sebrae e criando um ambiente propício para network e parcerias. Um dos destaques será a Batalha de Stand-Ups, onde uma competição entre ideias inovadoras, na qual a vencedora vai receber um prêmio de até 10 mil reais. Olha que legal, fornecendo ainda mais ecossistema para a região de inovação. A gente passou essas imagens do Juliano Gallery, a gente passou agora pela manhã lá, tá bem cheio, bastante troca de informações, um evento que realmente está se consagrando aqui na região, que também faz a roda econômica girar, porque não é só gente daqui, vem pessoal de todas as áreas, vem para cá prestigiar esse evento. Parabéns ao Fernando e toda a turma que está lá organizando mais essa ação. A seguir, todo mundo de olho no céu, meteoro chama atenção na região sul do país. De 41 minutos. Ai, gente, ontem a gente recebeu tanta informação disso. Algumas cidades aqui do sul do país registraram a passagem de um meteoro, isso mesmo. O fenômeno foi registrado nas redes sociais em várias cidades. Agora, o objetivo dos estudiosos é achar algum dos fragmentos desse meteoro. Um fenômeno luminoso surpreendeu os moradores da região sul do país na noite dessa quarta-feira, próximo às 7 horas da noite. Algumas pessoas avistaram uma luz de alta intensidade nos céus da região e logo as imagens chamaram a atenção nos grupos de mensagem. Veio a confirmação por parte dos estudiosos.
Era sim um meteoro. Agora as buscas são pelos fragmentos que foram deixados pelo fenômeno. A grande maioria dos meteoros, eles desintegram, eles pulverizam pela passagem dentro da atmosfera. É muita energia, é muita velocidade, é muito calor. Mas esse, especialmente nos vídeos, a gente consegue ver ele se fragmentando. Então existe sim uma expectativa, uma torcida, de que os fragmentos dele tenham caído na nossa região e que possam aí, quem sabe, serem encontrados. Pelo fato dele passar na atmosfera, no calor, na velocidade, no atrito, ele tem uma casca, uma crosta de fusão que nós chamamos. Essa é uma crosta muito escura, dá um aspecto de queimado e ele dá levemente um aspecto de derretido. O segundo teste a verificar depois dessa crosta é se ele gruda no ímã. A grande maioria dos meteoritos é magnético. Então, tem a crosta de fusão e gruda no ímã, o terceiro passo é trazer aqui no Parque Astronômico para a gente conferir juntos aqui. Nessa semana está em atividade uma chuva de meteoros chamadas Líridas, que está na atmosfera e deve seguir até o próximo dia 30. E esse meteoro, de acordo com os especialistas, deve fazer parte dessa ação. O Maurício possui a maior coleção de meteoritos do estado de Santa Catarina. É uma das maiores do país também, que fica em exposição diariamente no Parque Astronômico Albert Einstein, em Criciúma, sul do estado. A entrada é gratuita para que as pessoas possam observar essas peças, mas que, para o estudioso, presenciar tão de perto um fenômeno como esse é uma sensação indescritível. Para mim foi um evento fantástico, né? Uma felicidade, uma euforia, eu acompanhando os vídeos, o pessoal me informando, tu me encaminhando as informações e eu animadíssimo, né? Infelizmente não tive a oportunidade de ver ao vivo, mas pelos vídeos já vou acompanhando. Agora fico na torcida aí de quem sabe alguém encontrar os fragmentos. A localidade que primeiro registrar o encontro de fragmentos e eles forem confirmados como meteoritos, dará o nome às peças, fazendo assim parte da história de uma cidade. Gente, tá todo mundo procurando. Ó, já recebi informação que acharam em Praia Grande, mas ainda não foi confirmado. Em Jaguaruna, já recebi informação que encontraram em Meleiro. Olha, um monte de gente procurando pedra. O Maurício explicou ali pra gente em off que para saber mesmo se é ou não meteorito, desculpa, ele tem uma crosta diferente, né? Não é uma pedra lisa comum, é uma pedra enrugadinha, vamos dizer assim, com uma crosta. Não vai estar quente mais, né? Claro, porque já caiu, já deu tempo de esfriar. Mas ela tem que ter, se você tiver um imã, né? Tiver a fim de procurar os pedaços do meteorito, leva um imã com você, porque se ela grudar, essa pedra grudar no imã, é um pedaço do meteorito. Ó, quem sabe aí, se você acha na sua cidade, vai levar o nome. Quem achar primeiro, fica garantido o nome da pedra ali, o meteoro tal. Quando acha, foi assim que o Maurício explicou pra gente. Então, quem sabe, se achar em Criciúma, vai ser a passagem do meteoro Criciúma. Se for em Praia Grande, Sombrio, enfim, nas cidades aí, quem achar primeiro leva o nome do meteoro. Ó, fica uma brincadeira saudável aí para você que gosta da geologia, você que gosta da astronomia, da física, enfim, muita criança, né, gosta também. O pessoal dos clubes de astronomia aqui de Criciúma, que tá o desafio, né? Quem sabe alguém acha aí uma pedra dessas, ou não, pedra não, a gente foi corrigida, é meteorito. Tomamos a correção lá na hora da entrevista. 1h mais 45 minutos. Com essa informação, a gente fica por aqui com o nosso Informe Região. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. 14h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. Às 4, a Hora da Graça chega com muita fé e devoção, abrindo a grade da Hit TV para você também, que tem o Jornal das 22, Show da Fé e muito mais para você acompanhar aqui com a gente. Fiquem com Deus, façam uma boa quinta-feira e até amanhã. Tchau!